Canal Audiobook Ouvir e Aprender. Audiobook Bíblia Candlestick. Capítulo 5. Fatores de confluência. A tendência é um dos fatores mais importantes de confluência. Esta é a primeira coisa que os comerciantes mais bem-sucedidos procurarem em suas cartas. Você não pode negociar qualquer configuração sem identificar se ele está em linha com a direção do mercado ou não. Uma barra de pinos grosseiro em uma tendência de baixa é sinal mais potente do que o de uma mercado Gamma Bull. Suporte e resistência, níveis e áreas de oferta e demanda. Estes níveis principais têm uma importância significativa no mercado, porque todos os grandes participantes assistir nestas áreas específicas. Médias móveis. Eu uso pessoalmente a média de 8 e 21 em movimento. Esta ferramenta de negociação técnica atua como suporte dinâmico e resistência, e é um fator muito importante de confluência em tendências dos mercados. Fibonacci ferramenta retracement. Eu uso a 61% e 50% de Fibonacci para encontrar as áreas mais poderosas do mercado. Linhas de tendência. Desenho dessas linhas em suas cartas nos dão uma ideia sobre a direção do mercado e nos ajudar a encontrar os pontos de reversão mais importantes do mercado. Quando você está analisando seu gráfico, você não é obrigado a encontrar todos estes níveis para determinar se o comércio é válido ou não. Se você pode encontrar apenas um ou dois fatores de confluência que surgem juntamente com uma boa configuração barra de pinos, isso é o bastante para fazer um comércio lucrativo. Por exemplo, um sinal de barra de pinos óbvio próximo suporte ou resistência nível em linha com a direção do mercado. Veja a ilustração abaixo. No exemplo acima, temos uma configuração de alta probabilidade com 4 fatores de confluência. 1. A tendência. O mercado está negociando-se, o que significa que temos de seguir a tendência e procurar uma oportunidade de compra. 2. O nível. O nível de suporte é um nível importante chave nas market pontos. Você pode ver, o preço saiu do nível de resistência que se torna o apoio e puxou de volta para ele. 3. O sinal. A formação de a barra de pinos de alta após a retração de volta para o nível de resistência que se torna apoio. 4. Outro sinal. A rejeição da barra de pino desde o nível de suporte, e a média 21 de movimento que actuou como um nível de suporte dinâmico. Todos esses fatores trabalham juntos para nos dar sinal de negociação poderosa para comprar o mercado. Veja outro exemplo. O exemplo a seguir mostra os níveis de 4 confluentes que indicam um sinal de negociação poderoso. O primeiro é a tendência de alta, e o segundo é o nível de resistência que se torna apoio. O terceiro é a média 21, moving, que atua como um nível de suporte dinâmico. E o último fator é a formação barra de pinos perto desses níveis em linha com a tendência de alta. Se você adotar esse conceito de negociação, você vai mudar completamente a maneira como você percebe o mercado, e você vai começar a negociação como um franco atirador, esperando que as melhores configurações de negociação para chegar até você, em vez de se esforçando para fazer comércios acontecer. Barras de pinos comercializa exemplos. Vou dar-lhe alguns exemplos comerciais para ajudar você a entender como negociar o padrão Candlestick Bar Pin com a tendência. E como usar o conceito confluência para confirmar suas entradas. Ver a tabela abaixo. Este é o gráfico diário nos DUS. Como você pode ver, o mercado está tendendo para baixo. Esta é a primeira informação que reunimos a partir deste gráfico. Após a fuga do nível de suporte que se torna resistência, o preço refez volta a este nível, e formado um castiçal padrão de barra pino. A formação da barra de pinos, perto do nível de resistência, indica que o movimento de retrocesso é longo, e o início de um movimento impulsivo é provável de acontecer. Quando colocamos a 21 de média móvel e o retracement Fibonacci no gráfico, vemos que a barra de pin é rejeitada a partir destes níveis, que indica que este nível é muito importante e vendedores estão dispostos a empurrar o mercado mais baixo. Aqui neste exemplo, temos sólidas razões para vender no mercado. A primeira razão é a tendência de baixa. A segunda razão é a formação da barra de pinos, perto do nível de resistência, que indica o fim da retirada e o início de um novo movimento descendente. A terceira razão é a rejeição da barra de pinos do nível de resistência, e a partir da média de 21 em movimento. A última razão é a rejeição barra de pinos do nível de retração Fibonacci de 50%, o que é considerado um dos mais poderosos níveis principais intervenientes no mercado. Olhar para o gráfico abaixo para ver o que aconteceu a seguir.
Como você pode ver no gráfico acima, a nossa análise estava certa, porque foi baseado em razões sólidas para entrar no mercado. Este é o método que eu quero que você aprender a ser capaz de operar no mercado com sucesso. Olhe para outra tabela abaixo. O gráfico acima mostra duas importantes oportunidades de compra. O mercado estava tendendo para cima, a formação da primeira barra de pinos após a retração de volta para o nível de apoio foi uma entrada de alta probabilidade. O que confirma a nossa entrada é a rejeição da média de 21 mover-se, e os 50% de Fibonacci. A mesma coisa acontece com a segunda barra de pinos que nos permitiu entrar no mercado novamente e fazer mais lucros. Barras de pinos de negociação nos mercados de Gama Boom. Podemos dizer que o mercado está variando quando os preços não fazem qualquer maior alta e maior baixa e iniciar a negociação horizontalmente entre um nível definível de apoio e um nível definível de resistência. Uma vez que eu vejo que o mercado muda seu comportamento, eu tenho que mudar minhas táticas e adotar uma estratégia de negociação que se encaixe a essa nova condição de mercado. Para confirmar o mercado que vão, e tem que olhar para pelo menos 2 toques de nível de suporte, e 2 toques de nível de resistência, e uma vez eu ter identificado o intervalo, então torna-se muito simples para trocá-lo por ir muito tempo, quando os preços atingem o apoio nível e ir curto quando os preços se aproximam do nível de resistência. Veja abaixo um exemplo de um mercado de Gama Boom. Como você vê, como os preços se aproximam do apoio fundamental ou nível de resistência, temos uma oportunidade de comprar ou vender no mercado, precisamos apenas de esperar por uma configuração de ação do preço claro, como uma barra de pinos castiçal. Olhe para a ilustração abaixo. A ilustração acima mostra-nos 3 oportunidades comerciais, deixe-me explicar-lhe como você pode trocá-los com sucesso. 1. O primeiro é um bar pin rejeitado a partir do nível de suporte. Você pode colocar uma ordem de compra após a barra de pin fecha, ou você esperar que o mercado para tocar os 50% da faixa barra de pinos. Seu stop loss deve ser colocado acima do nível de suporte, e sua meta de lucro deve ser colocado perto do nível de resistência. A recompensa-risco de este comércio é muito atraente. 2. A segunda oportunidade de negociação ocorre perto do nível de suporte. Você coloca uma ordem de compra após o encerramento da barra de pinos, e seu stop loss deve estar abaixo do nível de suporte. Sua meta de lucro é o próximo nível de resistência. 3. A terceira configuração é uma oportunidade de compra óbvio. Como você pode ver, o mercado foi rejeitado a partir do nível de suporte e formou uma barra de pinos para nos informar que os compradores ainda estão lá, e o mercado é susceptível de saltar do nível de suporte. Negociação de grandes níveis de chave de suporte e resistência é a maneira mais fácil de tornar os mercados de gama limites troca de dinheiro. Nunca tente negociar qualquer configuração se não é fortemente rejeitada a partir dessas áreas. A segunda estratégia é sobre a negociação no sentido das fugas de grandes níveis chaves ou à espera dos preços para repassar de volta para o ponto de fuga e então você vai longo ou curto do mercado. Veja o exemplo abaixo. A figura acima ilustra o mercado de Gama Boom. O preço saiu do nível de suporte e reconstitui de volta para o ponto da fuga, e a formação de uma barra de pinos óbvio indica um sinal de probabilidade elevada para curto do mercado. Isto é como os comerciantes profissionais do comércio vão mercados com base neste sinal de ação do preço. Como confirmar sinais de barras de pinos usando indicadores técnicos? Utilizando indicadores técnicos para confirmar as entradas irá aumentar a sua probabilidade do comércio ser rentável. E a AM não dizendo que você tem que se concentrar em indicadores para gerar sinais, porque isso nunca vai funcionar para você. Mas se você pode combinar o seu preço da ação e estratégias com os indicadores certos, você será capaz de filtrar os sinais e negociar as melhores configurações. Um dos melhores indicadores que eu uso para confirmar minhas entradas quando eu examinar um mercado Gama Boom é o indicador Bollinger Bands. Esta ferramenta de negociação técnica foi desenvolvida por John Bollinger para medir a volatilidade de um mercado. A estratégia é muito simples. Vamos combinar o apoio horizontal e resistência com a parte superior e inferior bandas de Bollinger falso rompimento, se os preços são rejeitadas a partir de grandes níveis de chave das bandas. Esta é uma confirmação de que o mercado vai se recuperar a partir desses níveis. Veja um exemplo abaixo. Se você olhar para o gráfico acima, você vai notar como as bandas de Bollinger atuar como um apoio dinâmico e resistência. Quando o mercado se aproxima da parte superior ou as bandas mais baixas, os preços saltar fortemente.
Então, se nós vemos que uma barra de pin é rejeitada a partir de um nível-chave horizontal e de bandas, esta é uma confirmação clara de comprar ou vender no mercado. Esta estratégia de confirmação é muito simples, e vai ajudá-lo a decidir se a tomar um comércio ou ignorá-lo, porque a negociação é toda sobre emoções e, às vezes, você vai manchar um sinal de barra de pinos agradável em um mercado ligado gama, mas você vai encontrar que é difícil tomar uma decisão. O que você tem que fazer neste caso é simples, basta colocar suas bandas de Bollinger no gráfico, e se você vê que o sinal é rejeitado a partir de níveis horizontais e das bandas, não mais pensar sobre o que você deve fazer em seguida. Basta executar o seu comércio, coloque o stop loss e meta de lucro, em seguida, ficar longe e deixar o mercado fazer o trabalho para você. Veja uma outra ilustração abaixo. O gráfico diário acima nos mostra como esse indicador poderia nos ajudar a executar nossos negócios com confiança. O falso rompimento do nível de resistência que foi feito pela barra de pinos era um sinal poderoso para curto do mercado. O comércio foi confirmado pelo falso rompimento da banda superior. Bem, lembre-se que este indicador técnico é usado apenas como uma ferramenta de confirmação nos mercados ligados ao alcance, não usá-lo para gerar sinais. Usá-lo sempre em combinação com níveis chaves horizontais, e você vai ver como essa estratégia vai afetar positivamente a sua conta de negociação. Em conclusão, eu recomendo que você pratique essas estratégias, tanto quanto possível antes de abrir e financiar sua conta de negociação. A barra de padrão Candlestick engolindo. O padrão de barra engolindo é um dos padrões de ação-preço mais poderosas e rentáveis. Saber como usá-lo corretamente como um sinal de entrada será tremendamente melhorar a sua rentabilidade comercial. Nesta sessão você vai aprender como usar o padrão de barra engolindo rentável. Não importa se você é comerciante iniciante ou avançado, se você está procurando seriamente uma melhor estratégia de negociação mais do que aquilo que você estiver usando. Você veio ao lugar certo. O que é um padrão de barra engolindo? Este padrão de reversão castiçal consiste de dois corpos coloridos opostos em que o segundo corpo acolhe dentro ou cobre inteiramente a primeira. Um padrão engolindo bullish forma no final de uma tendência de baixa. Ele fornece um sinal claro de que a pressão de compra tem sobrecarregado a pressão de venda. Em outras palavras, os compradores estão agora envolvidos. Um padrão engolindo bearish ocorre no final de uma tendência de alta. É um indicador de reversão de tendência superior. Isso mostra que os touros não mais está no controle do mercado. A tendência dos preços é susceptível de reverter. Veja as ilustrações abaixo. De acordo com Steve Nison, o pai de gráficos Candlestick moderna, esta vela deve atender a 3 critérios importantes a ser considerado como um padrão de reversão. 1. O mercado está em uma tendência de alta claramente definível ou baixa. 2. A vela engolindo compreende de 2 castiçais, e o primeiro corpo é totalmente engolida pelo segundo uma. 3. O segundo corpo real é o oposto do primeiro corpo real. Como negociar os sinais de ação do preço bar engolindo? Para comércio rentável este castiçal padrão gráfico, você precisa respeitar 3 elementos importantes. 1. A tendência. Se você olhar para qualquer gráfico, você vai notar que há momentos em que o mercado está claramente se movendo em uma direção, e momentos em que ele está se movendo para os lados. Para ser honesto, trocando o padrão bar engolindo com a tendência é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro no mercado. Você não precisa ser altamente bem informado sobre a análise técnica para determinar murchar o mercado está tendendo ou não. Torná-lo simples e estúpido. Se o mercado está fazendo série de altos e baixos mais elevados, é sobre um mercado tendência de alta, e se ele está fazendo série de elevações mais baixas e baixos mais baixos é simplesmente sobre um mercado tendência de baixa. A ilustração acima mostra uma tendência de alta clara. Você não precisa usar um indicador para determinar se o mercado está tendendo ou não, basta olhar na sua carta e tentar aplicar o conceito de altos e baixos mais elevados e vice-versa. Quando você está analisando os gráficos, tenha em mente que os mercados se movem em tendências, e negociação com a tendência é o elemento mais importante em sua análise técnica. Não há mais importante do que a tendência. Não nunca tente combatê-lo, ou para controlá-lo, caso contrário você vai pagar caro por tentar. Você não pode ganhar dinheiro sob quaisquer condições de mercado, não importa o quão poderoso é que você está sistema de negociação, você tem que ser paciente o suficiente, e deixar que o mercado lhe dizer que direção vai tomar. Os comerciantes bem-sucedidos dizer,
a tendência é seu amigo. E se você quer dominar a negociação no padrão de barra engolindo, sua primeira regra é seguir a direção do mercado, ou seja, a tendência deve ser seu melhor amigo. 2. O nível. Quando você encontrar uma tendência de alta claramente definível ou baixa, o próximo passo é identificar os níveis mais importantes no mercado. Isso significa o apoio mais poderoso e resistência. Se os preços testaram um nível de suporte e parar, esta é uma indicação de que os compradores estão lá. Esta área é vista por todos os participantes no mercado, porque representa uma grande oportunidade de compra. Por outro lado, se os preços testaram um nível de resistência e parar em tendência de alta, este é um sinal claro de que a venda de força está no mercado. O exemplo abaixo mostra como os participantes do mercado interagir com os níveis de suporte e resistência. Estes níveis assumem diferentes formas, tais como linhas de tendência, canais, bandeiras, triângulos, e sua capacidade de identificá-los em seu mapa irá ajudá-lo a encontrar melhores níveis de preços no mercado. Em tendências dos mercados, quando os preços passam por nível de resistência, que a resistência pode se tornar suporte, veja a ilustração abaixo para entender como negociar o padrão bar engolindo com suporte e resistência em uma tendência de baixa, de alta ou de. Há outras ferramentas técnicas que podem nos ajudar a encontrar os melhores níveis no mercado, tais como abastecimento e áreas de demanda, médias móveis e rácios de Fibonacci. 3. O sinal. O sinal aqui é um padrão de barra engolindo. Você pode aplicar as mesmas regras quando da negociação do castiçal padrão dentro de bar. Sua capacidade de identificar uma engolindo castiçal em um nível-chave em uma tendência de alta clara ou baixa irá aumentar as probabilidades de fazer um comércio ganhando. Veja outro exemplo abaixo.